Candidato, eu gostaria de falar um pouco sobre o tema das creches aqui em São Paulo, porque a gente teve recentemente essa operação da Polícia Federal que apontou aí uma série de desvios. Gostaria de saber como o senhor enxerga o que aconteceu aqui, desvendado por essa operação da PF. Gostaria de entender, dentro desse contexto, qual é a sua proposta para manter o funcionamento desse sistema, considerando que zerar a fila de creches é uma das principais bandeiras da atual gestão. E a gente está falando de uma cessão dessas estruturas para as organizações sociais. Gostaria de entender como que o senhor enxerga esse modelo e como que o senhor pretende lidar com isso. Eu queria ganhar tempo para poder falar um pouco mais, para não atrapalhar o programa de vocês. Eu não quero atacar o Ricardo. Eu não quero só ficar atacando o Ricardo Nunes aqui, mas ele é um dos investigados na máfia das creches. Mas é só creche que tem bandido infiltrado? Não é. Nós temos 70% das licitações estão sob investigação, tanto que nós temos um projeto passando a limpo. Nós vamos auditar todos esses projetos da prefeitura, para saber qual que é com gente boa e para saber qual que tem desvio emergencialmente com bandido. Nós não somos contra a participação da iniciativa privada. Você não pode acabar com as creches conveniadas hoje, são 2.600 creches, é a maioria. Você colocaria o quê? 270 mil crianças na rua? Você colocaria 40 mil funcionários dessas creches na rua? Você não funciona sem um convênio, mas um convênio com gente decente. Convênio, licitação com bandido não dá. O PSDB quer trabalhar com gente boa, gente honesta, não com banditismo. Você tem razão. O ensino infantil é fundamental, tem que ser uma extensão de casa. A minha mãe, da minha época, quando me deixava numa creche, tinha certeza que eu ia ter tanto carinho quanto eu tinha em casa. Você tem que ter carinho, segurança, e quem fizer convênio com a prefeitura vai ter que responder civil e criminalmente se acontecer algum problema com uma criança que está ali. Nós temos um programa para a creche mais 2. Você tem que funcionar mais 2 horas das creches, para as mães que trabalham terem a oportunidade, desse trânsito maluco de São Paulo, poder pegar as suas crianças. Entendeu? A criança tem que ser bem tratada nas creches da mesma forma com que ela é tratada dentro de casa. Isso é fundamental. Temos que ter mais creches. Mas serão creches privadas ou da prefeitura? Podem ser dos dois lados. A prefeitura de São Paulo é uma prefeitura rica com um povo pobre. O prefeito ele fica metade do mandato dele, fazendo o quê? Guardando dinheiro para a campanha eleitoral, como faz o Ricardo Nunes, para depois tapar buraco muito mal, fazer obra que ele não vai entregar. Não, desde o começo nós vamos usar o orçamento que a prefeitura tem, que é de 107 bilhões, mais 56 bilhões arrecadados de impostos no ensino infantil, na creche, que tem que ter, repito, uma extensão de casa, segurança para as crianças. Se houver algum problema de conveniados, principalmente de conveniados com alguma criança, elas serão desconveniadas imediatamente, terão que responder civil e criminalmente por isso. Mas todos são assim? Não, acho que a maioria é de gente boa, mas quem não for vai cair fora. Se tiver problema com criança, vai pagar por isso. Nós temos que ter a maior atenção, porque quando uma mãe entrega o seu filho aos seus cuidados, ela entrega o seu filho como se ele estivesse na casa dele. São bebês, são crianças, muitos não falam, não se expressam. Nós vamos ter que auditar todos esses contratos e ter uma fiscalização séria, sobretudo, principalmente da educação e principalmente do ensino infantil. Com a questão do PCC ligado a algumas empresas que gerem os ônibus, porque a gente não pode esquecer que esses modelos, inclusive, são herdados de contratos vindos aí, inclusive de gestões do seu partido. Como que o senhor... Não, senhora, a gestão do transporte coletivo começou no governo da Marta, de trás, mas atravessou quando os peroeiros que estavam infiltrados pelo PCC, naquela famosa greve, entraram no transporte coletivo. Mas não parou lá. Foi na época da Marta. Mas não parou lá. Não, você falou que foi durante o governo do PSDB. Eu não estava no PSDB. Aquela época era problema do PSDB. Mas eu só estou corrigindo uma informação que você deu.
Os peroeiros entraram no transporte coletivo daquela greve dos ônibus, onde os peroeiros viram que dava para ganhar dinheiro com empresa de ônibus e entraram em empresas de ônibus. Pelo menos 2 empresas de ônibus estão com sério risco de tornar clara a participação do PCC dessas suas diretorias. Não é? A Transwolf, que não só atua em São Paulo, mas em 16 cidades do interior de São Paulo, e a Apbus. Inclusive, o dono da Apbus passou pela cadeia e boa parte da diretoria da Transwolf foi para a cadeia. Agora, você acha que o PCC está só no transporte coletivo de São Paulo? Claro que não. O PCC está em todos os setores de atividade humana. Outro dia um coronel disse que o PCC está infiltrado na maioria gritante das eleições no estado de São Paulo. E não só no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, com milícias financiam campanhas. O PCC está financiando campanha aqui em São Paulo também. Então não é só no setor do transporte público. Quanto a essas 2 empresas do transporte público, confirmando-se provas definitivas de que estão infiltrados elementos do PCC no transporte do transporte público, nenhum passageiro, nenhum cidadão de São Paulo vai sentar em ônibus que é do PCC, vai pagar a passagem para o PCC. Confirmadas essas provas, essas 2 linhas serão relicitadas imediatamente. Porque não pode bandido participar de sistema público em nenhum lugar, não pode participar em esquema político em nenhum lugar, porque senão nós viramos a Colômbia do Pablo Escobar. E não está longe do Brasil virar um narco-estado. E tem que ter peito para combater isso. E não é brigando em debate, não é fazendo corte de internet, não é com discussão, que você vai chegar lá. Entendeu? Você tem que chegar com propostas firmes como essa. Eu vou combater o crime organizado. E não tenho medo do crime organizado, porque faz 26 anos que eu combato o crime organizado. Bandido não vai estar no meio do governo gastando dinheiro que é seu, dinheiro público.